Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós falaremos sobre Isaías e também sobre algumas conexões bíblicas que mostram que a palavra de Deus é perfeita. Então estamos de volta. Basicamente, eu gravei um vídeo agora incrível sobre o Natal, explicando para vocês diversas coisas importantes. E eu vou pedir para o irmão Vitor dar uma editada só e o quanto antes eu trago para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz Isaías a partir do capítulo 53 até o 66. Então eu peço que, ou 67, não lembro, até o último capítulo. E está na playlist do profeta Isaías. Então eu peço que confiram as playlists do canal. E agora eu vou retornar do 49 ao 52. Posteriormente eu vejo se eu começo do primeiro, enfim, quais que eu vou fazer, tá? Vou ver com o Espírito Santo isso. Mas o importante é que eu vou falar com vocês alguns versículos incríveis, tá? Que mostram a perfeição da palavra de Deus. E aí nós vamos iniciar Isaías 49, tá? Então, começando com vocês, com Josué. Cadê? Aqui, Josué, capítulo 6, 26. Então, é uma profecia, basicamente, que foi cumprida mais pra frente no livro de Reis. Então, ele disse assim... o contexto é o seguinte: o povo de Israel entrou na Terra Prometida e começou a ter as conquistas, porque o Criador era com eles, basicamente fortalecia os seus soldados, dava uma força sobrenatural para eles, e eles venceram gigantes, povos muito numerosos e diversas cidades fortificadas através do poder do Criador. E aí eles conseguiram tomar Jericó. E aí tem a história antes, muito incrível, no qual o Criador fez com que eles ficassem em silêncio por 7 dias e dessem voltas pela cidade, basicamente. E aí no último dia eles deram 7 voltas, e quando o sacerdote tocou as trombetas, todos os homens gritaram ao mesmo tempo, após terem ficado em silêncio por uma semana, e os muros da cidade de Jericó caíram, desabaram. E dessa forma, eles tomaram a cidade. E aqui no versículo 26, então. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Então, anteriormente o Senhor fala, Naquele dia, o Criador engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Então foi dada autoridade e liderança para ele, pelo Criador, e ele fez essa profecia aqui, que se cumpriu exatamente no livro de Reis. Então, primeiro Reis, capítulo 16, versículo 34. Basicamente ele fala assim: Em seus dias Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Ou seja, fizeram aquilo que o Criador falou que seria amaldiçoado, reedificar aquela cidade. Mas Hiel edificou. Morrendo, Abirão, seu primogênito, afundou. E quando ele morreu, Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Criador que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, o que Josué tinha falado? Que maldito era aquele que reedificasse, que o seu primogênito fundaria ela e que o seu filho mais novo colocaria as portas. E foi exatamente o que aconteceu. Então, esta foi a primeira parte. Segunda coisa que eu anotei para vocês. Isaías 30. Isaías 30. Então, vamos lá. 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte de Yahweh, a rocha de Israel. E o Criador fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação e ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Então, basicamente,
eu não tenho certeza se esse novo cântico é o cântico de Apocalipse, mas eu achei incrível, porque aqui fala do que um cântico haverá entre vós, tá? Em Apocalipse é falado que havia um novo cântico, né, aqui. Então, Apocalipse 14:3. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, esses 144.000, existem teorias, né? É um mistério, mas o mais interessante é essa questão do cântico. E tem outro momento aqui também que é falado sobre um cântico novo. Aqui, ó, o livro e o Cordeiro. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aí, esses eram os anciãos. Depois disso, milhões e milhões, milhares de milhares, que eram os anjos, estavam cantando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há, diziam ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então, resumindo, eu achei interessante quando falou sobre esse novo cântico que haveria entre eles em Isaías 30, porque me lembrou esses cânticos de Apocalipse. E agora, Zacarias, agora a última, né, terceira e última, antes de entrar em Isaías com vocês, tá bom? Então, Zacarias 12:10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora pelo filho único, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, olha que incrível, irmãos. Inclusive eu preciso fazer um vídeo só sobre esse capítulo de Zacarias, porque é muito bom. Eles traspassaram o Criador, pois se afastaram dele ao negar o sacrifício do Messias, ao se apegarem à lei de Moisés e às festas, às coisas do passado, que eram apenas símbolos, mas negarem a salvação, o Cordeiro de Deus. Então é por isso que está escrito em João: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Eles não receberam, a maioria dos hebreus, dos israelitas. Então, dessa forma, eles o traspassaram. Só que o Criador trará arrependimento a eles, graça e súplicas. O Espírito de graça e súplicas. E quando todos os povos estiverem cercando Jerusalém, quando for bem perto do fim dos tempos, estarem em guerra, totalmente desesperados, então eles perceberão, através do Espírito do Criador, que Jesus, Yeshua, era o Messias. Então eles chorarão por ele, como quem chora pelo Filho único, e como quem chora pelo primogênito. E é exatamente isso que é o Messias. Ele é unigênito do Criador e primogênito. Olha que incrível. E isto condiz com Apocalipse 1, versículo 7, no qual é falado a mesma palavra: traspassaram. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Incrível, né, irmãos? Eu percebi que vai ficar um pouco longo esse vídeo, então eu vou encerrar ele por aqui. E no próximo vídeo eu inicio Isaías 49 com vocês. Beleza? Então espero que tenham gostado desse vídeo, que o Pai vos abençoe grandemente. Peço aqui, quem for novo, se inscreva no canal, e a todos vocês, por favor,
para deixarem o gostei, comentarem no vídeo e, se quiserem, compartilhar, para que nós possamos espalhar a palavra do Criador, que esse canal possa crescer e a verdade ser pregada. Ok? Então, muito obrigado por terem acompanhado e vejo vocês na próxima. Fui!